E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Bem, vamos aí para mais uma aula de hoje que nós vamos falar sobre um assunto aí que, embora seja de um conceito relativamente simples, dá uma encrenca danada aí para o pessoal resolver exercícios sobre módulo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dividir essa aula aqui em 3 partes, sendo que a primeira vai ser sobre o conceito preliminar aí para quem não manja nada aí da parte de módulo. Então esse aqui vai ser o conceito. Na segunda parte eu vou fazer gráfico de módulo, tá? Como é que eu faço um gráfico de expressões modulares. E por último, depois eu faço equações e inequações. Aí eu acho que mata todo o assunto sobre módulo, beleza? Então olha só, e também hoje, aproveitando aqui, eu estou atendendo a turminha lá da cidade de Lages, do Rio Grande do Norte, Lages com J, se não me engano, não é isso, gente? Qualquer coisa corrijam aí, tá? E quem me pediu essa aula do pessoal de lá foi a Juliana, tá? Então Juliana vai assistir essa aula junto aí com a galerinha dela, para ver se fixa de uma vez por todas esse assunto, ok? E claro que para todo mundo aí que tem dúvida também, né, sobre esse assunto, assistam as 3 aulas aí que eu vou fazer e entendam de uma vez por todas esse assunto aqui. E sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos fazer o seguinte, vamos entender primeiro o que é módulo, qual que é o conceito sobre módulo. Vamos trabalhar aqui com esse eixo cartesiano aqui, x e y, tá? E vamos marcar a origem, tá? Então a origem está aqui, ok? Vamos marcar aqui o ponto A e vamos marcar também o ponto B. Você viu que o ponto A está no 5 positivo, o ponto B está no 5 negativo. Agora, digamos, só que essa unidade aqui tanto faz, tá? Pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser quilômetro, não importa. A unidade vocês escolhem. Digamos que você está aqui no ponto A e vai se dirigir até o ponto O, tá? E um amigo seu ou uma amiga está aqui no ponto B, vai se dirigir também à origem. Então, se você está no A e vai até o O, você vai andar esse trecho verde aqui e o teu amigo ou tua amiga está no B, vai ter esse trecho abóbora. A pergunta é, quem andou mais? Quem está aqui do lado positivo ou quem está do lado negativo? A distância não é a mesma? Então, gente, vocês andaram a mesma distância em módulo. Então, por isso que eu falo, módulo é o tamanho real, a extensão real, qualquer trecho que você possa ter andado aí. Tanto faz pelo lado negativo como pelo lado positivo. Então, se for 5 km, são 5 km daqui e 5 km daqui. Então, o conceito de módulo, gente, é o tamanho, ou melhor, vamos melhorar esse conceito aqui. Módulo é a distância de um ponto qualquer do eixo X, do eixo da abscissa, até a origem. Tanto faz estar aqui do lado positivo ou negativo. Se ele estivesse aqui no menos 7, por exemplo, menos 7 andar até aqui, a origem, ele andaria 7 km positivo. Ok? Então, o conceito de módulo é isso daí, é a distância de um ponto à origem. Não importa de que lado ele esteja. Ok? Então, vamos fazer alguns exemplos numéricos que aí vocês vão fixar melhor esse conceito aqui. Vamos lá. Bem, então antes da gente fazer os exercícios solicitados, vamos explicar aqui primeiramente aqui alguns exemplos numéricos da parte teórica. Então vamos pegar, por exemplo, o próprio exercício que a própria introdução, né? Nós vimos aí um módulo de 5. Lembram que da origem até o ponto 5 à direita, ele era positivo. Se você sabe que aqui dentro é positivo, é um número positivo, não precisa esquentar a cabeça, basta copiar do jeito que está lá. Módulo de 5 é 5 positivo mesmo. Agora, então quando você tem um número negativo dentro do módulo, claro que nesse caso aqui simplesmente você falaria 5 positivo. Ok. Porém, vamos acostumar o seguinte, que conceitualmente, na verdade, toda vez que você sabe que um número dentro do módulo é negativo, você coloca um sinal de negativo, abre o parênteses, copia do jeito que está aqui dentro do módulo, menos 5, e agora sim, menos vezes menos vai dar mais, então, nesse caso aqui, o módulo de menos 5 é 5. Então, na verdade, todo mundo fala automaticamente que é mais 5, mas vamos acostumar ou vamos entender que o processo que você está utilizando é exatamente isso aqui, tá? Você coloca o símbolo de negativo sempre que souber que esse número dentro do módulo é negativo. O 0 é um número neutro, então fica 0 mesmo. Agora, aqui, nesse caso aqui, é uma incógnita, é o x. Como eu não sei se o x é positivo ou negativo, então você tem que admitir 2 possibilidades. Se ela for positivo, você vai copiar simplesmente
o x aqui, como você fez aqui no 5, né? O módulo de 5 é o próprio 5. Se você sabe que o x é positivo, então você vai adotar o x simplesmente positivo. Porém, tem que colocar aqui a condição. Eu estou supondo que o x é maior ou igual a zero. Agora, se o módulo x é menos x, então você já sabe que aqui dentro é negativo, porque o número negativo com esse menos aqui vai dar mais. Então, se x for menor ou igual a zero. Entendido, gente? Tudo bem até aqui? Agora, olha só aqui, 6 menos 4. Se você sabe que 6 menos 4 é positivo, você copia 6 menos 4. Agora, quanto que é 6 menos 4? É 2, 2 positivo. Agora aqui o inverso, olha só, 4 menos 6 não é um número negativo? Ora, se você sabe que ele é número negativo, você vai usar o mesmo truque aqui do menos aqui, ó. Você vai colocar o menos, pega o parênteses, copia o que está lá dentro, 4 menos 6, multiplica os sinais, menos aqui vai dar menos 4, menos com menos vai dar mais 6, resultado 2 positivo, como era de se esperar. Então o módulo de 4 menos 6 é 2 positivo. Agora, olha só aqui, esse último caso aqui. Se dentro de um módulo você tem lá uma expressão qualquer, mas só que o exercício te deu uma condição. Ele falou assim, olha, o x pode ser qualquer valor acima de 3. Ora, você percebe que acima de 3 aqui, se o x valer, por exemplo, 4, 4 menos 3 vai dar positivo. 5, 6, qualquer número acima do 3, isso aqui vai dar positivo. Então, se você sabe que esse cara aqui vai ficar positivo, você simplesmente vai copiar do jeito que está aqui. Agora, veja a mesma expressão aqui dentro desse módulo, mas com a condição de que o x é menor ou igual a 3. Então, um número menor que 3, qual? 2, por exemplo. 2 menos 3 dá menos 1. Ou seja, qualquer número abaixo do 3, essa expressão aqui dentro sempre vai dar negativo. Ora, se você sabe que esse cara aqui vai ser negativo, então você vai ter que usar aquele velho truque do menos, do parênteses, x menos 3, faz a continha aqui, menos aqui vai dar menos x, menos com menos vai dar mais, menos x mais 3. Então, isso no caso do x ser menor do que 3, tá? Então, vocês observem sempre as condições que o exercício dá. Bem, então, é o seguinte, gente, eu acrescentei mais essa questão aqui, j, módulo de x ao quadrado menos 2x menos 3, porque é um caso especial de equação de segundo grau e onde a maioria dos alunos tem muita dificuldade nessa questão aqui, tá? E com razão, porque realmente ela envolve aí um pouco mais de raciocínio em relação aos exemplos anteriores que nós fizemos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer nesse caso é resolver essa equação aqui dentro do módulo aqui, tirar ele do módulo, fazer de conta que não está em módulo e resolver a equação. Mas esse assunto aqui eu já deixei em aulas anteriores, que é a resolução de equação de segundo grau. Como é que eu acho a raiz dessa equação aqui? Então, para quem ainda tem dificuldade em descobrir as raízes de uma equação de segundo grau, só assistir às aulas aí que eu vou estar indicando aqui no alto agora, algumas aulas aí para vocês assistirem. E também na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links aí sobre a equação de segundo grau, ok? Então, não se preocupe muito com isso aí agora. O que nós vamos fazer então nesse caso aqui, de posse das raízes, tá? Uma vez que você achar a raiz dessa equação, eu recomendo que vocês façam aí um gráfico, tá? Não precisa ser um gráfico tão perfeito, mas eu vou usando aqui, esse seria o gráfico dessa equação aqui. Quais são as raízes? Raízes são, ó, menos 1, que está aqui, e o 3. Então, raiz de uma equação do segundo grau são os números, né, da abscissa do eixo x, onde a parábola corta. Então, o menos 1 é raiz e o 3 é raiz. Se você substituir qualquer um desses dois números aqui nessa equação, ele vai zerar, ok? Tanto aqui como tá. Então, agora nós vamos partir para a resolução propriamente dita desse tipo de equação modular aqui. Tá? Então vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa equação aqui dentro do módulo e copiei ele aqui fora. Eu sei que essa aqui é uma raiz, o menos 1, e o 3 é outra raiz. Agora, gente, olha só. Vamos tomar o seguinte cuidado. Como nós vimos nos exemplos anteriores, como que era o conceito?
Se eu sei que aqui dentro é positivo, eu copio ele do jeito que está ali, certo? Quando eu sei que ele é negativo aqui dentro, eu inverto o sinal, ou melhor, eu multiplico todo mundo por -1. Lembra disso? Agora é o seguinte, é aqui onde a maioria dos alunos tem dificuldade. Por isso que eu acho o gráfico é interessante para vocês fazerem. A partir do momento que você tira essa equação dentro do módulo aqui só para fazer esse cálculo, é o seguinte, o y é simbolizado sempre pelo gráfico, tá? Então, o y graficamente é o conjunto de todos os pontos substituído aqui no lugar do x, desde o menos infinito até o mais infinito, não importa. Quando você substitui aqui, o y vai formar esse gráfico. Então, olha só, em que ponto o y é negativo? Eu poderia dizer aqui, olha, aqui em cima, eu poderia, ao invés de fazer esse gráfico aqui, eu poderia colocar módulo de y. Módulo de y. No lugar do x ao quadrado menos 2x menos 3, eu posso substituir aqui. Então, vamos fazer o seguinte, em que trecho o y é positivo? Olha só que coisa interessante. Você concorda que a partir do 3, se você escolher qualquer número aqui, o 4, por exemplo, que é bem fácil. 4 ao quadrado dá 16, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 16 dá mais 8. Mais 8 menos 3 dá 5. Ou seja, se eu escolher o x igual a 4, o y meu será 5. Olha, vai cair bem nesse ponto de encontro aqui. Ó. Então, a cada valor de x, o y vai assumir um valor também correspondente. Certo? Então, observe uma coisa, que a partir do 3, qualquer valor que você escolher, o y será positivo. A mesma coisa do menos 1 para trás, qualquer valor menor do que menos 1, o y será positivo. Vocês sacaram? E outra coisa, você percebeu que se você escolher qualquer número entre o menos 1 e o 3, o y vai dar negativo. Olha, vamos fazer algum exemplo aqui. Se o x valer 0 aqui, olha só onde ele vai dar no menos 3 aqui. Dá para perceber pelo gráfico, não é isso? Ó? X igual a 0, o y dá menos 3. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, x igual a 0, olha, substitui aqui. 0, 0, sobrou quem? Y igual a menos 3. E se fosse o 1? Olha só, o 1, por sinal, você percebeu que ele vai dar bem no vértice aqui? Então, o 1 eu posso chamar inclusive de xv se quiser, tá? Que é o x do vértice. Para quem não entende o que é XV e YV, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo para vocês darem uma revisada, caso não lembrem. Então, entre o menos 1 e o 3, o y vai ser sempre negativo. Vamos fazer o teste com 1 para ver? 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1, com menos 3 dá menos 4. Que é exatamente menos 4, olha aqui. Ó. Então, quando x é igual a 1, o y é menos 4, que é o vértice da parábola. Mas não é esse o caso que a gente vai estar tratando aqui nesse momento. Então, eu tenho 3 casos aqui, eu vou ter que analisar 3 casos. Um, quando x é maior do que 3, outro, quando x é menor do que menos 1, e o outro caso entre menos 1 e o 3, que eu sei que é negativo. Então, vamos fazer aqui primeiro os dois positivos, tá? Então, olha só, eu vou fazer aqui. Para x maior ou igual a 3, eu sei que o y vai ser positivo, não é isso? Então, o módulo de y, que na verdade é o módulo de x ao quadrado menos 2x menos 3 será igual a quanto? O próprio y, não é isso? O próprio x ao quadrado menos 2x menos 3. Entenderam até aqui? Por que eu copiei do jeito que está aqui? Porque eu sei que aqui dentro é positivo. Para esse caso aqui, porque eu estou impondo que o x tem que ser maior ou igual a 3, tá certo? Qual outro caso? A mesma coisa para x menor ou igual a quem? Menos 1, que é a outra raiz, tá? Então, para esse caso aqui, ó. Então, eu já fiz para casos aqui, para casos para cá, tá? Então, para ambos os casos, ele vai dar positivo. Então, aqui também, x ao quadrado menos 2x menos 3 módulo. Como eu sei que para x menor ou igual a 1, aqui dentro vai ficar positivo, eu simplesmente copio, então, a equação do jeito que está ali. Agora sim que vem o caso mais complicadinho. Então, é aqui que o pessoal enrosca um pouquinho. Vamos lá, olha só. O x está aqui entre 3 e 1, então eu falo, ele é menor ou igual a 3 e maior ou igual a menos 1. A gente se confunde, se atrapalha aqui, mas é simples, gente. O x está aqui no meio, ele é menor do que 3 e maior do que menos 1. Olha, menor do que 3 e maior do que 1. A boca maior sempre fica para o lado maior. É isso? Agora sim, então, nesse caso aqui, o módulo de x ao quadrado
menos 2x menos 3. Se o x está nesse intervalo, você já sabe que aqui vai dar negativo, que é essa parte aqui, ó. Se ele é negativo, então eu tenho que usar aquele truquezinho anterior, né? Eu coloco o sinal de menos, coloco parênteses, copio do jeito que está ali, x ao quadrado menos 2x menos 3, que é igual a menos chuveirinho agora, né? Menos 1 vezes mais x vai dar menos x ao quadrado. Menos vezes menos vai dar mais 2x mais 3. Ok? Entenderam, gente? Então, olha só, para x entre 3 e menos 1, o módulo de x ao quadrado menos 2x menos 3 será igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Na hora que nós fizermos o gráfico disso aqui, vocês vão entender perfeitamente bem por que disso aqui, tá? Como eu disse que dividiria a aula em 3 partes, acho que vou ter que dividir em 4, porque só essa parte aqui já tomou todo o tempo que eu gostaria de usar para explicar esse conceito aqui, tá? Bom, então esperando que vocês tenham entendido essa questão aqui, eu vou fazer agora as questões que me foram enviadas, tá? Mas isso já no próximo vídeo, não vai dar tempo nesse daqui, beleza? Então, para quem gostou já dessa primeira parte, quem ainda não se inscreveu no meu canal, escreve aí, tá? E recomende aos amigos, dê um like e deixe ativado o sininho aí para as futuras aulas que eu vou estar publicando semanalmente, ok? Bom, então, encerrando aqui a aula 1, espero vocês na aula 2. Até lá, tchau!